Está no ar programa Globalizando. Apresentação, Mário Tito Almeida e alunos de Relações Internacionais da UNAMA. Para você que está ligado na Rádio UNAMA FM, estamos iniciando o programa Globalizando, o programa do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia, um projeto de extensão do curso que leva para você discussões de temas internacionais e suas interfaces nacionais, regionais e locais. Muito obrigado a você que está com a gente aqui na 105.5, nos acompanhando também na radio.nama.br, e quero mandar um abraço especial para quem nos acompanha no Twitter da Rádio UNAMA, @pglobalizando. Um abraço para você. Estamos ao vivo aqui nos estúdios da Rádio UNAMA, mas especial também para quem nos acompanha na live do Instagram, o programa @pglobalizando. Grande abraço para você. Gabriel Micael está transmitindo para a gente aqui no programa Globalizando, e você sabe que nós temos vários temas e todo dia tem tema novo para falar de relações internacionais. Mas antes de falar qual é o tema do programa de hoje, deixa eu apresentar a nossa equipe de locutores do programa de hoje, a começar pelo internacionalista Eduardo Oliveira. Seja bem-vindo de volta ao programa ao vivo, Eduardo. Olá, professor, tudo bem? É muito bom estar aqui no programa Globalizando, mais uma vez na Rádio UNAMA FM 105.5, levando a palavra de RI para todos vocês que estão nos acompanhando. E eu queria mandar também um abraço especial para Delma Sampaio, que está acompanhando a gente lá no Facebook. Vai ser um excelente programa aqui com bate-papo de qualidade. Maravilha, Eduardo. Olha lá, quero também dar as boas-vindas diretamente de Castanhal. Quero receber a acadêmica de Relações Internacionais, Sara Tavares. Tudo bem, Sara? Tudo ótimo, professor. Muito bom dia a todos os ouvintes do Globalizando, da Rádio UNAMA. Um bom dia para todo mundo que está aqui no estúdio. É um prazer estar aqui mais um sábado com todos vocês. Queria aproveitar esse momento para mandar um abraço para o nosso seguidor no Twitter, @pglobalizando, Bruno Vieira. Obrigado por acompanhar a gente, Bruno. Legal, Sara. E completando a nossa equipe de locutores do programa Globalizando, estamos recebendo a acadêmica do 4º semestre, Lana Borges. Tudo bem, Lana? Tudo bem, professor? Bom dia a todos os ouvintes que estão nos acompanhando na Rádio UNAMA. Gostaria de aproveitar para mandar um abraço para a nossa seguidora do Instagram, a Alexele Ventura, e convidar todo mundo, a seguir lá a nossa página do Instagram, @pglobalizando. Muito legal. Lana, formada a equipe, eu quero dizer o seguinte: a gente busca temas que tenham referências internacionais, mas que tragam também reflexões sobre o nosso dia a dia, né? E nós comemoramos ainda em outubro o Dia Mundial da Alimentação, e a gente precisa repensar o tempo todo, não só a alimentação em si, como a produção de alimentos e o problema político que está por trás. E para falar sobre isso, nós convidamos ninguém menos do que a nossa convidada, a professora Lorena Falcão. Olha só, a professora Lorena Falcão, ela é mestre pelo Programa de Ensino em Saúde na Amazônia, pela Universidade do Estado do Pará. Ela é pós-graduada em Nutrição Clínica pela Universidade Federal do Pará, pós-graduada em Comportamento Alimentar pelo Instituto de Pesquisa, Ensino e Gestão em Saúde, é pós-graduanda em Metodologias Ativas pela Universidade da Amazônia, além de ser graduada em Nutrição pelo Centro Universitário do Pará, acadêmica do curso de Gastronomia da Universidade da Amazônia, também é professora do curso de Nutrição da UNAMA, além de ser presidente da Associação de Nutrição do Estado do Pará. Professora Lorena, que prazer lhe receber aqui. Obrigada, gente. Adoro vir ao Globalizando. Bom dia, ouvintes. Bom dia aqui a todos os presentes. Lana, Eduardo, Sara, professor Mário Tito, pessoal que está aqui no backstage também. Nossa, falar de alimentação, falar de agricultura, tem tudo a ver com o que nós estamos passando no momento, né? E o que nós pretendemos para o nosso futuro. Então, o programa promete. É uma discussão que vai além da questão da comida, chega até a política, né? Exato. Muito bem, é com a professora Lorena que nós vamos conversar hoje, e fique sempre ligado, porque aqui no programa Globalizando tem conversa de qualidade, mas tem também uma viagem musical sensacional, Eduardo. É isso mesmo, professor. A playlist do programa Globalizando de hoje vai passar pelos países com maior e menor percentual da população passando fome. Segundo o Índice Global da Fome de 2021, Serra Leoa foi enquadrada em situação grave entre os países listados na escala de severidade. A proporção de subalimentados no país já chegou a mais de 50% no ano de 2002. Para representar Serra Leoa, ouviremos Sansa e Crack Twist com a música Corcordor. Se você ficou interessado nessa música, na playlist desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las juntos aos nossos links da bio no Instagram e no Twitter, @pglobalizando.
Nossa viagem musical sempre trazendo muita novidade. Eduardo, que música maravilhosa! É isso mesmo, professor. Acabamos de ouvir Sansa e Crack Twist com a música Corcordor, representando Serra Leoa, onde foi aprovado, em 2022, a destinação de um auxílio de $2 milhões para impulsionar a produção de alimentos no país. Globalizando. Fique por dentro. O Dia Mundial da Alimentação comemora-se anualmente em 16 de outubro, e essa data é ancorada em 4 pilares: melhor nutrição, produção, ambiente e qualidade de vida. A edição deste ano visa amenizar os impactos causados pela pandemia no sistema agroalimentar. O Fundo das Nações Unidas afirma que, devido às condições inadequadas, grande parte dos alimentos é perdida e que o setor público e privado deve trabalhar em conjunto para a diminuição das toneladas que são desperdiçadas todos os anos. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós estamos conversando com a professora Lorena Falcão, entre outras coisas, ela é também presidente da Associação de Nutrição do Estado do Pará. Professora Lorena, tem uma pergunta da Luísa Magno no Twitter. Obrigado, viu, Luísa? Ela está querendo saber o seguinte: por que há tantas pessoas passando fome, mesmo com a grande quantidade de alimentos produzidos? Importante, né? Bom, obrigada pela pergunta. É muito pertinente, até mesmo porque a gente tem gestores públicos, né, que negam essa evidência, né? Não é uma evidência científica, é uma evidência ocular, né? Fática, né? Você olha aqui todos os dias. E a gente vai pensar mesmo que o Estado brasileiro, ele precisa abastecer cada cidadão com políticas públicas, né? Então, se a gente está vendo muita gente passando fome, é essa carência. Se a gente for pensar, né, tem diversas iniciativas que em governos passados já eram construídas e repassadas, né, de gestão a gestão, e que vinham sendo consolidadas. Então, a gente está num recorte nos últimos 6 anos, podemos dizer assim, com essa redução de políticas públicas. Isso, de certa forma, impactou grandemente. Então, eu peço que você faça uma reflexão. Será que, de fato, você não conhece alguém que, nesse momento, não esteja em um aspecto de insegurança alimentar leve, moderada e até mesmo grave? Grave é aquele estado total, né, de ausência de alimentos, de fome propriamente dita. Então, quando a gente vê um Estado brasileiro que não se preocupa com uma demanda política crescente e contínua, por exemplo, se eu tenho programas ali voltados para a alimentação dos escolares, se eu tenho um programa voltado para a alimentação de trabalhadores, se eu tenho, por exemplo, formas de distribuição de rendas que possam subsidiar essa alimentação, eu estou garantindo esse acesso contínuo e permanente, de certa forma, mesmo que a população, às vezes, de certa forma, destine isso para complementar outros atributos familiares, pagamento de contas, etc. Mas, de toda forma, a situação da fome, a gente tem um recorte também do Josué de Castro, que o momento político que se vive, né, é necessário que a gente fale da politização da fome, ou seja, a gente deixe de colocar isso como determinadas regiões do Brasil passam fome, determinados nichos que passam fome. Hoje você pode capilarizar isso de todas as formas na sociedade. Então, inclusive eu como nutricionista, né, como formada já em gastronomia também, a gente não pode minimizar que o acesso da alimentação, ele se dá assim esporádico, né? Por exemplo, eu faço uma campanha ali no final do ano e está resolvido, né? Então, essa forma de minimização, ela acaba atrapalhando a importância da alimentação diária, né? Então, a gente fica pensando, né? Faltam muitas coisas para serem ajustadas para a gente resolver esse quadro da fome. Muito legal o que a professora Lorena está falando, até porque a gente em Relações Internacionais, e você que se interessa pelo curso, a gente tem uma disciplina chamada Economia Política Internacional, que a gente diz que é uma relação direta entre economia e política. Então, por que tem mais gente passando fome no Brasil, mesmo que nós sejamos o dito celeiro do mundo? Exatamente porque foi uma escolha política, ou seja, vender para fora e não atender a demanda interna. Então, isso é muito importante e é muito bom que a gente discuta isso, porque ao longo do programa a gente vai voltar nesse assunto tão importante, e estamos às vésperas de uma eleição, importante pensar também nisso, né, Lana? Eu acho que é importante. A gente vai voltar nessa discussão, mas nós temos viagem musical. Lana, com você. É isso aí, professor. O presidente italiano Sergio Mattarella fez uma visita de Estado a Moçambique em julho de 2022, onde assinou um acordo de cooperação na área da agricultura.
Na ocasião, o presidente frisou que a parceria entre os países deve servir de exemplo para as relações entre União Europeia e África. Agora, em representação à Itália, ouviremos Fedez com La Dolce Vita. Se você ficou interessado nessa música, na playlist desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las juntos aos nossos links da bio no Instagram e no Twitter, @pglobalizando. Nós fomos para um dos melhores países do mundo, os maiores países do mundo, o mais lindo país do mundo, né, Lana? É isso aí, professor. Acabamos de ouvir La Dolce Vita com Fedez para representar a Itália, país onde o ministro das Relações Exteriores, Luigi Di Maio, anunciou que o governo destinará mais 5 milhões de euros ao Food Coalition da FAO, como ajuda no combate à crise alimentar no mundo. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós estamos com a professora Lorena Falcão, falando aqui sobre a questão da alimentação, agricultura no mundo. Deixa eu aproveitar para mandar um abraço para a galera que nos acompanha lá no Insta, aqui no Insta do Globalizando, o P Globalizando. Um abraço para a Agatha Poliani, para a Vivi Cardoso. Quem nos acompanha também é a Josi Internacionalista, que está dizendo o seguinte: fome é humilhação, e está dizendo que a política é incompetente. Um abraço para a professora Dalva Lima, que nos acompanha. E a Josi está dizendo o seguinte: alguém falou que ia dar aula de italiano. Vamos ter sim. Daqui a alguns dias a gente vai voltar a ter aula de italiano para alunos de relações internacionais. Mas, professora Lorena, eu acho interessante a gente retomar uma conversa a partir exatamente do que a Márcia Serra no Twitter está lhe perguntando. Qual a importância da agricultura familiar no combate à fome mundial? Márcia, obrigada aí pela tua pergunta. É bem pertinente, porque a gente vai olhar como a agricultura como um processo, né, que ela não vai envolver somente a produção do alimento, ela vai envolver um respeito à biodiversidade daquele território, né? A gente fala muito de Amazônia, a gente fala muito de Cerrado, a gente fala muito de Pantanal, mas a gente, de fato, será que a gente cuida? Então, se a gente for pensar nos povos tradicionais, nos agricultores das áreas rurais, até mesmo aqui podemos dizer de áreas urbanas, né, que a gente tem espaços coletivos, né, de agricultura urbana, são as pessoas que normalmente pensam essa mentalidade, né? E a gente pode olhar muito no recorte da pandemia, que foram desses espaços, desses territórios de produção de alimentos, onde a gente conseguiu abastecer. Não sei se vocês têm acompanhado, eu acredito que sim, Globalizando, ele é muito eficaz nisso, né, nas notícias. Quantos coletivos, né, que a gente pode pensar aí, a Central Única das Favelas, por exemplo, fornecendo diariamente alimentação, né? Nem que fosse uma refeição por dia, né? Que fosse, digamos, o almoço. Infelizmente, mas por questões mesmo, né, de falta de recursos. Mas muitas vezes isso se abasteceu da agricultura familiar, né? Então, dentro da área urbana quanto à zona rural, nas favelas, nas comunidades, a agricultura familiar, ela se fez presente. Sim. E a pandemia, ela trouxe um olhar muito importante para isso. É inegável, né? Então, se a gente for olhar a nível do exemplo que o Brasil teve, mesmo com as desconstruções políticas, a gente teve um cenário de solidariedade nesse aspecto. Então, quiçá em relação ao mundo, né? Então, a gente precisa reforçar a urgência de se valorizar a agricultura familiar em todos os territórios. Inclusive, né, Lana, a gente pensa nisso, a questão política que a gente falava, né? Tem que empoderar esses coletivos também internacionais, porque a gente pensa no Brasil, mas pensa em países que realmente nem produzem, e aí precisa ter essa movimentação internacional, né? Com certeza, é aí que entra a importância, né, de associações como as da FAO, para poder incentivar, né, fornecer também um certo financiamento, porque é muito importante, educação para os pequenos produtores, para que eles melhorem toda a questão da produtividade e conscientização, né, da população, até como a professora falou da questão da produção nas áreas urbanas. Boa. É algo que nem todo mundo consegue, né, saber como fazer essa produção e é possível fazer em diversas casas. Muito bem, olha, nós estamos no programa Globalizando, você pode participar com a gente, estamos ao vivo no @o Rádio Nama no Twitter, estamos ao vivo também no Instagram, @pglobalizando, o Gabriel Micael está transmitindo pra gente, você pode acompanhar sempre, mandar o seu abraço também. Aliás, esse é um programa que tem essa conversa de qualidade com a professora Lorena, mas tem também uma viagem musical. Fomos pra Serra Leoa, fomos pra Itália. Sara Tavares, para onde nós vamos?
Agora a gente vai para o Iêmen, onde a crise da fome está à beira de uma condição catastrófica, de acordo com uma análise feita por várias agências das Nações Unidas e que foi divulgada em março de 2022. 17 milhões de pessoas no país já dependem de assistência alimentar. Então, para representar o Iêmen, ouviremos Balkis com Intaha. Se você ficou interessado nessa música, na playlist desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las juntos aos nossos links da bio no Instagram e no Twitter, @pglobalizando. Olha só, nossa viagem musical é sempre muito especial, não canso de elogiar a nossa playlist, né, Sara? Porque é sempre algo diferenciado viajar pelo mundo da música, né? Isso, professor, a gente acabou de ouvir Balkis diretamente do Iêmen com a música Intaha, para representar esse país onde levantamento conjunto feito pela FAO, PMA e a Unicef aponta que a desnutrição atinge 2 milhões de crianças menores de 5 anos, sendo que a desnutrição aguda severa, que é mortal, atinge quase 1 milhão de crianças. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós estamos conversando hoje com a professora Lorena Falcão, ela é professora do curso de nutrição e também de outros cursos da Universidade da Amazônia, ela é presidente da Associação de Nutrição, e é importante que nós estejamos conversando sobre essa questão da agricultura no mundo, mas puxando também para o componente político dessa questão. E nesse sentido, o John Silva no Instagram, obrigado John, que está nos acompanhando, como a alimentação se tornou um objeto comercial? John, nossa, tua pergunta muito bacana. Tô aqui do lado, inclusive, né, de internacionalistas, de estudantes e o mestre em economia que vão me ajudar também nessa construção, mas a gente vê que o aspecto comercial é quando os alimentos tornaram-se, né, commodities, simples mercadorias. Simples, não tô falando um termo de simplista, mas, assim, de certa forma até foi tratado, né? Quando a gente trabalha muito o aspecto de superar grandes nichos econômicos, né? A gente vai olhar a nível de Brasil, como cana-de-açúcar, milho, a gente se orgulha muito disso. A gente fez uma escolha, né? A gente fez uma escolha em deixar para trás toda a biodiversidade, né? A gente fala, a gente se orgulha muito. Vou puxar a sardinha aqui para nutrição e para gastronomia. A gente se orgulha muito dos aspectos da alimentação, do fornecimento de nutrientes, de como a gente vai utilizar isso dentro de uma preparação. Mas se a gente está deixando isso para trás, né? Em prol de favorecer aí o agronegócio, a gente não vai ter mais esses insumos para a gente poder prescrever aqui. Quando a Sara fala sobre os altos índices de desnutrição, a gente, às vezes, na palestra, quer usar uma foto lá do continente africano. Não, gente, tem um território aqui do nosso lado, né? Eu sou do campus Alcindo Cacela. Eu sempre uso para os meus alunos, eu dou aula de saúde coletiva. Olha, aqui atrás da gente tem um exemplo claro aqui dos determinantes e condicionantes da saúde. Saneamento básico, estrutura, tipo de moradia, estrutura das mais diversas formas, né? E aí a gente se perdeu nesse aspecto da alimentação de comida de verdade quando a gente tornou esse alimento como um produto, né? Em que a gente abastece, a gente viu isso muito, né, professor, na pandemia, altos preços da cesta básica, né? Aqui no Pará, uma das mais caras, né? Mais de R$600, e a gente não consegue abastecer o mercado interno, né? E o próprio banco de alimentos também não atende à nossa realidade. Então, virou commodity. E é interessante, Eduardo, que, na verdade, a gente sempre bate nesse assunto. A ideia de que não pode ser mercadoria, tem que ser um direito à alimentação, né? É um direito básico, né? Na verdade, esse tema não deveria estar sendo discutido, porque já era para ter sido atendido, não era para deixar... O Brasil voltou ao mapa da fome, e isso é um problema gravíssimo, é um direito humano. E negar isso é falta de empatia e humanidade, né? E é isso que dentro do curso a gente tenta resolver, criando conhecimento, espalhando que realmente políticas públicas aliadas ao governo federal em todos os âmbitos também, é uma ligação, é um trabalho conjunto, né, como ser humano. Exato. E não só como pessoas que querem vender, indústrias que querem produzir ou comércio, né? Muito além disso, isso é muito importante ser trazido. Só para complementar uma coisa. Claro, a Lana Borges vai ficar louca, mas pode sim. Só para pegar o gancho do Eduardo, e a gente está vendo agora com esse cenário, principalmente, né, na iminência dessas eleições aqui, no contexto agosto, setembro, a gente tem reforçado muito como as pessoas veem políticas públicas no dia a dia. Isso. Né? Porque às vezes as pessoas não gostam de política. Né? Eu tenho meus alunos na nutrição, professora, a senhora vai falar de política?
vamos falar de política. Eu não falo o nome do A, do B. O que a gente precisa ver, tem aqui um contexto, vocês precisam visualizar na prática. Desde que a pandemia começou, a gente está cheio de exemplos para a gente não deixar perder o contexto. Comer é um ato político. Comer bem é um ato político. Muito bem. Exato. E aí é interessante, a gente vai voltar a isso depois, mas uma das primeiras coisas que precisam ser retomadas aqui nesse país é a volta dos conselhos alimentares, dos conselhos populares, para poder ajudar nessa política voltada para as pessoas. Nós vamos voltar sobre isso porque agora é hora de viajar. Aliás, tem mais um quadro antes da viagem musical. Globalizando nas ruas. Olha, nós estamos, o programa Globalizando, ele tem aqui sempre essa ideia de falar coisas, sempre o nosso produtor vai buscar novas informações, a gente sempre traz notícias da UNAMA, atividades que a UNAMA faz, e agora nós estamos com a nossa produtora Vitória Vidal, tem informações pra gente. Bom dia, Vitória. Bom dia, professor Mário Tito, bom dia a todos os presentes aqui, bom dia aos nossos ouvintes do programa Globalizando. Eu estou aqui hoje para falar com Éden Ferreira, ele que é o pró-reitor e professor da UNAMA e vai falar para a gente sobre o 5º Congresso Nacional Multidisciplinar de Saúde. Bom dia, professor. Bom dia, ouvintes. Queria saudar aí o professor Mário Tito, em nome dele, saudar aí toda a equipe do Globalizando. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Bom, professor, sem mais demandas, vamos começar a nossa entrevista. E eu queria que o senhor contasse para a gente um pouco sobre o evento e como é que nós fazemos para nos inscrevermos. Bem, o nosso Congresso de Saúde já é um congresso que vem sendo realizado ao longo do tempo. Tivemos que mudar um pouco do formato durante a pandemia, mas estamos voltando aí para o nosso Congresso de Saúde, que é um congresso de destaque, é um congresso nacional do Grupo C, que é realizado aqui em Belém, no Hangar. E ele vai ser realizado entre os dias 3 e 5 agora de novembro, no Hangar. E nós estamos muito felizes porque montamos uma programação aí diferenciada, de destaque, com a qualidade que a Universidade da Amazônia tem, junto com as suas instituições do grupo. E tem uma programação muito boa aí, montada e organizada por todos os coordenadores da área da saúde, seus professores, inclusive com muitos profissionais aí que estão vindo de fora do estado a brilhantar o nosso evento. Serão mais de 140 palestrantes nesse evento. Nós estamos aí, organizamos o evento em eixos de discussão, debate, produção de conhecimento, né? Nós vamos ter aí o eixo de humanização, o eixo de meio ambiente e epidemiologia, vamos ter o eixo de bem-estar e estética e o eixo de tecnologia, gestão e saúde. A ideia é justamente agregar aí a diversidade, a multidisciplinariedade nesse congresso de saúde. São mesas redondas e palestras multidisciplinares, justamente para estimular no nosso acadêmico e nos profissionais, de uma forma geral, a importância do debate multidisciplinar e interdisciplinar na saúde. E nós estamos muito contentes com essa programação. Convido a todos que possam acessar a nossa programação, que é bem extensa, mas de extrema qualidade, no site eventos.unama.br, que é o mesmo local onde é possível fazer as inscrições. Além disso, é importante ressaltar, né, no dia 3 também, que é o dia do início da abertura do Congresso, de 8 ao meio-dia nós vamos ter aí em cada unidade do grupo. Isso é importante. Nós estamos agregando aí a UNAMA Alcino Cacela, a UNAMA Park Shop, a UNAMA Ananideu, a UNAMA Castanhal e a Uninasal Belém também está compondo a programação desse congresso. E durante esse período, de 8 às 12 do dia 3, nós vamos ter minicursos também acontecendo na unidade. E às 19 horas do dia 3 vamos ter a abertura, a solenidade de abertura, com a fala da magnífica reitora, a professora doutora Maria Bethânia de Carvalho Fidalgo Arroio, vai estar brilhantando e fazendo a fala de abertura, e também a palestrante convidada, a psicóloga Joana Vilhena Novaes, que vai falar aí do viver bem ao bem viver, corpo, imagem, identidade. E além disso vamos ter uma apresentação cultural muito bacana, né, que vai ser aí um musical Pra Quem é Adams, que é um musical que vai estar acontecendo, e vamos
estar abrilhantando aí todos os congressistas também com esse evento. Muito interessante, professor. Um evento dessa dimensão importantíssimo para os seus alunos. E esse foi o pró-reitor e professor de terapia ocupacional, Éden Ferreira. E ele falou sobre o 5º Congresso Nacional Multidisciplinar de Saúde da UNAMA. Muito obrigada, professor, pela sua presença. Eu que agradeço aí pela oportunidade, queria reforçar a UNAMA quanto a universidade precisa estimular cada vez mais e vem desenvolvendo isso ao longo do tempo, que é a produção do conhecimento, e esse congresso aí ele vai dar vazão a muitas coisas que estão sendo produzidas por nossos professores e nossos alunos. Eu queria convocar ainda, reforçar aqueles que queiram apresentar trabalho, se inscrevam, é uma importante oportunidade, já que o evento também vai gerar publicação do trabalho científico, isso é importantíssimo. Tá bom? Obrigado a todos e a todas. E agora fica com vocês aqui no estúdio. Muito obrigado. Vitória Vidal conosco no programa Globalizando de hoje, última etapa deste bloco da viagem musical. Lana Borges, com você. Segundo dados do relatório do Índice Global de Segurança Alimentar de 2022, realizado pela Economist Impact, a França tem apenas 2,5% da sua população em prevalência de desnutrição. No entanto, devido à pandemia, metade dos jovens franceses agora tem acesso limitado ou incerto aos alimentos. Então, para representar a França, ouviremos Des Pirouettes com L'Escalier. Se você ficou interessado nessa música, na playlist desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las juntos aos nossos links da bio no Instagram e no Twitter, @pglobalizando. Nossa playlist não para porque a gente viaja pelo mundo da música, Lana. Isso aí, professor. Acabamos de ouvir Des Pirouettes com L'Escalier, representando a França, onde o governo adotou uma estratégia internacional para a segurança alimentar, a nutrição e a agricultura sustentável de 2019 a 2024. Enquanto eu mando um abraço para a Larissa Hiro, tá dizendo um abraço para a professora Lorena, um abraço para Camila Neres e para Josiane, que estão nos acompanhando na live do programa Globalizando no Instagram. Eduardo, eu quero saber para onde nós vamos viajar no próximo bloco. Bom, pessoal, fiquem ligados, porque no próximo bloco a nossa playlist do programa de hoje vai passar por Venezuela, Dinamarca, Canadá e, claro, o Brasil. Está no ar programa Globalizando da UNAMA FM. Já estamos de volta com o programa Globalizando aqui na Rádio UNAMA FM 105.5, o som da Amazônia. Olha só, eu quero dizer para você que, de fato, nós estamos conversando com uma pessoa maravilhosa, estamos tratando sobre a importância da agricultura no mundo. Estamos conversando com a professora Lorena Falcão. Ela é mestre pelo Programa de Ensino em Saúde na Amazônia pela Universidade do Estado do Pará, pós-graduada em Nutrição Clínica pela Universidade Federal do Pará, pós-graduada também em Comportamento Alimentar pelo Instituto de Pesquisa, Ensino e Gestão em Saúde, pós-graduada em Metodologias Ativas pela Universidade da Amazônia, graduada em Nutrição pelo Centro Universitário do Pará, também é graduada em Gastronomia pela Universidade da Amazônia, também é professora do curso de Nutrição da Universidade da Amazônia e presidente da Associação de Nutrição do Estado do Pará. Um tema super importante que nós estamos conversando aqui no Globalizando, e eu acho importante também que você participe. Nós estamos ao vivo aqui na live do Instagram, @pglobalizando, um abraço para quem nos acompanha. Estamos também ao vivo no Twitter, Rádio UNAMA, você pode sempre estar com a gente. E antes de continuar conversando com a professora Lorena, vamos retomar nossa viagem musical, Sara Tavares. Olha só, pessoal, a playlist do programa Globalizando de hoje está passando por países com maior e menor percentual da população passando fome. E agora, na quinta etapa da nossa viagem musical, a gente vai para a Venezuela, onde, segundo dados da ONU divulgados em 2020, 1/3 da sua população sofre com a insegurança alimentar. A crise política no país levou 60% dos cidadãos a gastar todas as suas economias na compra de alimentos. Então, em representação à Venezuela, ouviremos Mayra Martínez com Fuera. Se você ficou interessado nessa música, na playlist desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las juntos aos nossos links da bio no Instagram e no Twitter, @pglobalizando. Sensacional, nossa viagem musical sempre muito especial, né, Sara?
Isso, professor, essa música que tava todo mundo dançando aqui no estúdio, que a gente acabou de ouvir Fuera, de Mayra Martínez, representando a Venezuela, onde, segundo dados da Pesquisa Nacional de Condições de Vida, colhidos a cada ano pelas 3 grandes universidades do país, mostra que mais de 94% das pessoas do país estão abaixo da linha da pobreza. Globalizando. Fique por dentro. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura é uma agência das Nações Unidas que lidera esforços para a erradicação da fome e combate à pobreza. Um dos modos de combater a fome é reconhecer iniciativas de superação. Algumas iniciativas que a FAO reconhece são o Programa Brasileiro Fome Zero e o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Iniciativas que fazem jus ao lema da FAO, Fiatis Panis, que se traduz como a Japão. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós estamos com a professora Lorena Falcão aqui no programa Globalizando. Aproveitar para mandar um abraço, já que estamos ao vivo no Instagram, @pglobalizando, para a Thaís Medeiros, um abraço para você, e também para a Célia Santos, que está participando da nossa live. Muito obrigado por estar com a gente. Professora Lorena, o Felipe Blanco, do Instagram, está lhe perguntando o seguinte: como a política neoliberal prejudica a segurança alimentar? Felipe, também, né? Vários recortes atuais sobre isso. A gente viu uma ascensão, tem visto uma ascensão muito grande, né? A gente tem estudado sobre a indústria de alimentos. A gente falava muito assim, porque o alimento industrializado, ele prejudica a saúde. A gente falava de um ponto de vista muito distante. Hoje em dia, né, essa denominação, segundo o professor Carlos Monteiro, da cátedra, né, Josué de Castro, da USP, a gente denomina esse termo como um alimento ultraprocessado. Ou seja, ele tem uma parte muito pequena do alimento. Por que eu estou falando isso? Porque nos últimos anos, esse tipo de produto alimentício, que não é um alimento que tem, né, na sua constituição, alimento íntegro, alimento de verdade, como se for considerar um arroz, um feijão, uma fruta, ele tem ganhado notoriamente muito espaço, né? Não é distante você ir ao supermercado, por exemplo, e você ter aí um grande número de marcas vendendo biscoitos, barrinhas de cereais, sucrilhos, entre outros, né? E juntamente conciliado com o marketing, né, marketing digital, publicidade, enfim, trouxe muito à tona. Então, o que isso tem a ver com o aspecto da segurança alimentar? Bom, todas as vezes em que a gente, não é somente o acesso ao alimento, mas a gente acessa alimentos nutricionalmente relevantes pra gente, toda vez que a gente não acessa, a gente se afasta do processo da segurança alimentar. Sim. Então, o neoliberalismo, ele vai favorecer o quê? Grandes corporações que vão enfraquecer a agricultura familiar, por exemplo, né? Os pequenos produtores de alimentos, e isso vai fornecer cada vez mais um obstáculo para eles. Todas as vezes que eles favorecem o processo das grandes corporações, aí a gente pode pensar as 10 grandes marcas inseridas, né, na atualidade no mundo, a gente está promovendo o quadro de insegurança alimentar. E só para fazer um adendo aqui, a gente estava até discutindo essa semana no simpósio de desenvolvimento infantil lá na UNAMA, Alcindo Cacela, a relação, quanto mais as crianças de 0 a 5 anos de idade acessaram alimentos ultraprocessados, o processo de desenvolvimento infantil, o processo cognitivo e de aprendizagem, ele caiu bruscamente. Então, inclusive, uma relação direta, né? E inclusive a epigenética, que é um estudo de como os nossos genes, eles foram modificados através, por exemplo, de um alimento com agrotóxico, o excesso de açúcar na alimentação por meio de um ultraprocessado. Então, a gente vê crianças hiperativas hoje, muito agitadas, com dificuldade de atenção, que às vezes a gente vai dizer assim, um déficit de atenção, TDAH. Às vezes não é. Às vezes é sempre fruto de um aspecto alimentar que tem sido produzido. Então, é uma construção que vai para além de assim, tá com fome, come lá um biscoito na hora do teu almoço, não dá para almoçar, né? E vou só pegar aqui rapidinho vários estudos também, várias reportagens foram lançadas recentemente informando quanto o brasileiro ele deixou de fazer o arroz e feijão na hora do almoço para trocar por lanches de rua, né? Então esse é um dado preocupante para o movimento da saúde no Brasil e no mundo. Lana? Porque esse tema é mais importante ainda porque
ultimamente a gente tem visto uma alta no preço dos alimentos, né, principalmente das carnes e dos frangos. Perfeito. E aí muita gente recorre a esses alimentos ultraprocessados justamente para suprir essa proteína animal. E aí entra nesse problema de saúde também, né, a questão da obesidade que vai aumentando, enfim, diversas Doenças problemáticas. crônicas, como toda hipertensão, diabetes. Tem crianças de 5 anos com hipertensão já. Interessante a gente discutir sobre isso no programa Globalizando. A gente fala em soberania alimentar, que é exatamente a ideia de você trabalhar com produtos que sejam efetivamente alimentos, primeiro de tudo, com base sem agrotóxicos, com base agroecológica, baseado na agricultura familiar. É isso que nós estamos discutindo aqui no programa Globalizando de hoje. Nossa viagem musical não para. Lana Borges, agora com você. Segundo a Economist Impact, apenas 2,5% da população dinamarquesa sofre de algum tipo de insegurança alimentar e menos de 1% vive abaixo da linha da pobreza. Então agora, representando a Dinamarca, ouviremos a cantora Mo com Spaceman. Se você ficou interessado nessa música, na playlist desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las juntos aos nossos links da bio no Instagram e no Twitter, @pglobalizando. Sensacional. Nosso programa tá maravilhoso. O tempo passa tão rápido, mas é um programa tão bom, né, Lana? É isso aí, professor. E agora acabamos de ouvir Spaceman com Mo, em representação à Dinamarca, onde a Universidade Técnica do país, em parceria com o Programa Mundial de Alimentos, une esforços para garantir a segurança alimentar e nutricional de populações vulneráveis. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós estamos conversando com a professora Lorena Falcão, muito importante o que nós estamos conversando hoje no programa, a partir do Dia Mundial da Alimentação, a importância da agricultura, a questão da fome no mundo, e eu queria sempre dizer que você está participando do Globalizando, você pode também entrar na nossa live, @pglobalizando, tem gente mandando um abraço pra gente, daqui a pouco eu vou referir isso, porque nós temos perguntas aqui no nosso programa, não é isso? Oi, bom dia a todos os ouvintes e o pessoal aí do estúdio. Sou o João Vitor Barra, da equipe de entrevistas, e hoje estou com a Luciana Vasconcelos, do 2º semestre, que tem uma pergunta interessantíssima para fazer para vocês. Bom dia, professor Mário Tito. Bom dia, ouvintes da Rádio Nama. Gostaria de saber quais são as diferenças entre a agricultura familiar e o agronegócio. Bom, a gente até já vai trazer aqui um resuminho do que a gente também já abordou, mas de forma bem de síntese. O agronegócio ele vai fazer um estímulo a uma monocultura, principalmente, né? Então aí da cana-de-açúcar, no extrato do Brasil, né? Soja, milho, e tem principalmente como finalidade a exportação, né? Já a agricultura familiar, ela tem como proposta abastecer o seu nicho territorial local. A gente fala muito de território, porque também é uma abordagem dentro do Sistema Único de Saúde, trabalhar as construções em territórios onde as coletividades se ajudam mutuamente. E a partir daquela produção excedente, já girar uma forma de comercialização. Inclusive, por exemplo, dentro de estruturas como restaurantes universitários, que a gente tem aqui no Pará, como a UFPA, né? O Programa de Alimentação Escolar também, que é o PNAE, que abastece as escolas tanto de ordem municipal quanto estadual. Então, sempre gira em torno das questões políticas, né? A gente estava até fazendo uma consideração, professor Mário Tito, em relação a como esse termo, essa demanda está tão em voga, que até a FAO ela declarou que de 2019 até 2028 nós temos a década em defesa da agricultura familiar. Perfeitamente. Né? Então, não estranhe aí, você talvez já entenda agora por que a gente tem abordado tanto esse tema, tanto Globalizando como outros programas aqui da Rádio Nama, em outros canais de comunicação também, porque é relevante a gente falar, porque muitas vezes as pessoas, elas têm uma ideia muito distante. Começa a perceber, inclusive no supermercado, nas feiras onde você faz as compras, né? Normalmente os supermercados, às vezes, eles são abastecidos das fazendas dos próprios empresários. E exato. as feiras locais, por isso que a gente também, dentro do Guia Alimentar do Ministério da Saúde, publicado em 2014, ele reforça muito, vá para locais abertos, vá para feiras livres, porque ali você tem como incentivar esse produtor. Ontem eu estava numa feira de educação nutricional lá na Unama Alcindo Castelo, um beijo para os meus alunos do 6º semestre, e a gente teve lá uma tenda que foi falar da agroecologia, e justamente a aluna trouxe lá de Benevides, lá da sua plantação, ela trouxe vários alimentos in natura, né, vários vegetais. Então isso, poxa, foi maravilhoso pra gente. A propósito, mandar um abraço pra galera de
energia de Santo Antônio do Tauá, de Santa Isabel, porque lá tem um corredor de produtores, agricultura familiar, que trazem aquilo que a gente come aqui em Belém nas feiras, vem de lá. Um abraço pra galera que nos acompanha nesse trecho. Castanhal também. Sara Tavares, falando em Castanhal, você que vai nos conduzir para a 7ª etapa da viagem musical. Isso. Com base nos dados mais recentes da pesquisa de renda canadense do Statistics Canada, quase 16% das famílias nas 10 províncias do país estavam em situação de insegurança alimentar em 2021. Em representação ao Canadá, ouviremos agora Beach House, de Carly Rae Jepsen. Se você ficou interessado nessa música, na playlist desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las juntos aos nossos links da bio no Instagram e no Twitter, @pglobalizando. Que sensacional! Nossa viagem musical tá maravilhosa, né, Sara? Tá sim, uma música melhor do que a outra. A gente acabou de ouvir a cantora Carly Rae Jepsen com a música Beach House, em representação ao Canadá, que é o país onde um total de quase 6 milhões de canadenses, incluindo mais de 1 milhão de menores de 18 anos, vivem em domicílios que já passaram por algum nível de insegurança alimentar. Globalizando apresenta Site Internacional da Amazônia. O Site Internacional da Amazônia é um projeto de extensão também que está há 9 anos levando para você muito conteúdo internacional, um grupo de alunos que leva para frente esse site que já é relevante no Brasil inteiro. Para falar sobre ele, estamos recebendo Yasmin Garcia. Yasmin, tudo bem? Bom dia, professor, e bom dia a todos os ouvintes da Rádio Namo. E aí, Yasmin, você que é coordenadora do Site Internacional da Amazônia, o que é que nós temos de novidade nesta semana? Como sempre, essa semana nós temos artigos só de qualidade. Então, na segunda-feira, dia 31 de outubro, nós começamos com o artigo Copa do Mundo e Relações Internacionais, um olhar construtivista, escrito pela Camille Alves, do 4º semestre. Dia 2 de novembro, nós temos as perspectivas para a cooperação na América do Sul, escrito pelo Leônidas Barbosa, do 6º semestre. E na sexta-feira, para finalizar a semana, dia 4 de novembro, nós temos a crise política e econômica no Reino Unido, escrito pelo Heitor Senna, do 4º semestre. E aí tem também outros quadros relevantes, né, que a gente vai proporcionando para aqueles que acompanham o site, né, Yasmin? Exatamente. Nós temos o Resenhas, que fala sobre filmes e séries. Temos o Passaporte Musical, que fala sobre os artistas do Brasil e do mundo. Temos o Guerras, que fala sobre história. E várias outras coisas muito importantes para relações internacionais. Fala pra gente como é que faz para acessar todo esse conteúdo de qualidade, Yasmin. Nosso site você pode encontrar através do link internacionaldamazônia.com. Nosso Instagram e nosso Twitter são @interdamazônia, sem repetir o A, e nosso Facebook é Internacional da Amazônia. Yasmin, muito obrigado e parabéns pelo trabalho à frente do site Internacional da Amazônia. Muito obrigada, professor. Bom dia. Programa Globalizando para você com mais um quadro. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Deixa eu mandar um abraço para Daiane Silva, que nos acompanha aqui na live do Instagram, @pglobalizando, como a Meg e também a Lidiane. Estamos acompanhando, um abraço para você. Aliás, você pode sempre rever essa live, porque a nossa equipe de mídias é maravilhosa, leva para você uma série de coisas importantíssimas. Nós estamos conversando com a professora Lorena Falcão. Tem uma pergunta aqui, professora, da Maria Amadorra no Instagram. Quais os desafios para a agricultura no Brasil? Nossa, muitos, né? Mas vamos ser otimistas, vamos pensar aí, né, nos próximos passos. Posso dizer aqui, elenquei aqui 3 pequenos elementos, né? Primeiro, revogar todos os atos constitucionais, como volta do CONSEA, né? Que é importantíssimo para a gente melhorar os aspectos de comunicação e intersetorialidade. Aliás, né? esses conselhos foram extintos logo no início do atual governo, né? Exato. Já tinham em outros governos anteriores, né? Não me recordo agora, mas no recorte histórico, né, das políticas de alimentação, já tinha sido extinto, depois já teve retomada, né? Já nesse processo dos anos 90 para cá, e aí já foram veio... muito reforçados em 2002, 2003, Exato. Não é isso? E então, assim, revogar todos esses atos que tiraram os poderes, principalmente do controle social, né, dos agricultores, dos pesquisadores, de pequenos gestores, para que eles pudessem articular como isso poderia chegar até a alimentação. Isso teria resolvido muito o nosso problema de fome durante a pandemia.
Uma outra questão também que é importante é reverter a crise socioambiental na Amazônia, mas no Cerrado, no Pantanal, né? Então, a gente não pode fechar os olhos, os ouvidos, de passar na timeline e não ler reportagens que reforçaram quanto essas pessoas, né, que estão aumentando o desmatamento, elas ganharam um poder de voz e um poder de ato, né, de execução sem punições, né? Então, os próprios órgãos que fazem os monitoramentos, eles foram esvaziados. Então, isso é uma questão mesmo de urgência. E um outro também é lidar com a ampliação da diversidade biológica do sistema alimentar. Você falou, né, professor Mário Tito, da questão da soberania. Então, todas as vezes, por exemplo, a gente tem aí mais de 300 tipos de bananas. Sim. As bananas, elas têm uma relevância importante para nossa comensalidade, né? Para as preparações, para o hábito alimentar. Então, imagina quando você reduz isso a apenas uma banana, uma espécie tipo banana prata. Sim. Né? Então, a gente precisa observar essa dinâmica no dia a dia. Então, e aí é o que a gente tem tentado ver muito com a questão da pandemia, que a gente aprendeu, como transformar as falas da ciência em práticas que cheguem a uma pessoa ali de nível fundamental, de nível médio, de nível não deixar apenas no ponto da academia. Um processo de extensão, né? Exato, exatamente. E aí só o congresso, né? Isso, ia fazer aqui o convite também, reforçando aqui o nosso querido professor Éden, né? O nosso 5º Congresso de Saúde da UNAMA, das UNAMAs como um todo, né? E esse Congresso Nacional, inclusive, já chama a atenção que no sábado, dia 5, dentro do eixo epidemiologia, meio ambiente e epidemiologia, ele vai tratar como fatores ambientais associados à desnutrição e insegurança alimentar e nutricional na Amazônia, né? Então, são abordagens importantes, pertinentes, e que o destaque aqui é que todas as mesas, elas têm profissionais de diversas áreas conversando. O médico veterinário com o biólogo, nutricionista, psicólogo, né? Terapeuta ocupacional com psicólogo, nutricionista. Então, assim, a gente está bem antenado e a programação está imperdível. Faltou só o internacionalista, mas a gente vai resolver essa parada com certeza. Aliás, antes de terminar nossa conversa, eu quero dizer que a professora Lorena comanda um dos principais programas da Rádio UNAMA, que é o Café com Pupunha. E eu queria dizer, professora, que é um programa que estende um pouco o que nós estamos falando aqui, não é isso? Verdade, o Café com Pupunha, ele já tem quase 2 aninhos aí de idade, a gente já está no programa número 92, 93, se eu não me engano, vai ao ar todos os sábados às 14 horas aqui na Rádio UNAMA, com reprise aos domingos às 9 da manhã, e toda semana a gente traz temas, assim, relevantes. A gente está preparando aí para os próximos temas, por exemplo, falar de novas rotulagens que a Anvisa liberou agora no mês de outubro. Então, o que isso interfere nas nossas escolhas de alimento, entre outros temas que vêm. Hoje a gente vai falar de cidades inteligentes, né? Legal. Então, a gente está com programas inéditos no ar. Qual é o horário, professora? 14 horas, todos os sábados, aqui na Rádio UNAMA. Muito bem, professora Lorena está com a gente aqui no programa Globalizando de hoje, última etapa da viagem musical Eduardo Oliveira. No dia 8 de junho de 2022, o 2º Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil revelou que mais de 33 milhões de pessoas não têm o que comer. São 14 milhões de novos brasileiros em situação de fome em pouco mais de um ano. Para representar o Brasil, a gente volta para casa, ouviremos agora Cazuza com Blues da Piedade. Se você ficou interessado nessa música, na playlist desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las juntos aos nossos links da bio no Instagram e no Twitter, @pglobalizando. Nossa viagem musical sempre termina no Brasil, Eduardo. Exatamente, professor, a gente voltou para casa e acabamos de ouvir Blues da Piedade, de Cazuza, para representar o Brasil, onde mais da metade da população convive com a insegurança alimentar em algum grau. Em 2022, apenas 4 em cada 10 domicílios conseguem manter acesso pleno à alimentação. E este foi o programa Globalizando de hoje. Maravilhoso ter você conosco. Aliás, é sempre um prazer fazer o Globalizando. Estamos há quase 10 anos no ar. Imagina, passando de 400 programas já. E é muito bom saber que você sempre faz desse horário um tema, um momento especial de aprofundamento. A gente leva para você o que a gente discute dentro do curso de RI. Eu sou o professor Mário Tito Almeida. E se você ficou interessado no curso de Relações Internacionais, já estão abertas as inscrições para o vestibular. Você pode fazer parte desse maravilhoso curso de Relações Internacionais que nós temos na Universidade da Amazônia.
Quero agradecer muitíssimo a minha amiga, eu sou admirador dela, a professora Lorena Falcão. Professora, muito obrigado pelas maravilhosas reflexões do programa Globalizando. Eu que agradeço, me chamem sempre. E eu quero agradecer também quem fez perguntas, a Luísa Magno, a Márcia Serra, o John Silva, Felipe Blanco, Luciana Vasconcelos e Maria Amadorra. Agradeço a Eduardo Oliveira, líder da equipe do conteúdo internacionalista. Muito obrigado, Edu. Eu que agradeço, professor. É muito bom estar aqui sempre conversando sobre esses temas importantíssimos. Lorena, seja muito bem-vinda diversas outras vezes. A gente precisa comentar sobre isso. E você também está nos acompanhando na Rádio Nama FM 105.5. Até a próxima. O tema do próximo programa, não esqueça, tá? Nós vamos falar de Novembro Azul. Vai ter um médico urologista conversando com a gente sobre esse tema. E não se esqueça também que nós temos uma live terça-feira, 20 horas no Facebook. Vamos falar sobre o novo primeiro-ministro do Reino Unido. Vai valer a pena. Agradeço a Sara Tavares. A Sara faz parte da equipe de mídias do Globalizando. Obrigado, Sara. Obrigada a todo mundo que esteve aqui no estúdio, toda a equipe do Globalizando. Professora Lorena, nossa parceira já, né? Sempre um prazer ter a senhora aqui. Eu queria convidar vocês que estão nos ouvindo a seguir o Globalizando nas nossas redes sociais. Facebook, Programa Globalizando, Twitter e Instagram, @pglobalizando. E aproveitar rapidinho esse momento para mandar um abraço pro meu pai que tá fazendo aniversário hoje. Feliz aniversário, papai. Beijo. Obrigado, Sara, pela participação. De Castanhal, de Inhangapi, de Magalhães Barata para o mundo. Lana Borges, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço imensamente, professor. Esse programa foi maravilhoso, eu adoro esse tema. E eu queria aproveitar para convidar nossos ouvintes, se quiserem ouvir esse programa novamente ou indicar para algum amigo, o programa vai estar disponível nas plataformas de streaming, né, em formato de podcast, no YouTube, Spotify, Deezer, Google Podcast e Apple Podcast. Só procurar lá, Programa Globalizando. Legal, Lana. Olha, quero agradecer muito quem dirigiu toda essa transmissão aqui foi a Brenda Macedo. Muito obrigado, Brenda. No cronômetro esteve Lara Vitória Lima, direto do Maranhão para o mundo, e Gabriel Micael, que está aqui na transmissão da live do programa Globalizando no Instagram. Este programa também foi produzido pela Carol Nascimento, na coordenação geral, Maria Clara Amadorra, Luísa Veiga, Alice Cardoso, Alciane Dias e Karen Lima na playlist, Larissa Schoenberger, Luiz Sampaio, Lucas Patrick e também João Vitor Barra, Juliana Gomes e Matheus Santos nas entrevistas, Agatha Poliani, Iane de Paula, Gabriela Alves, Beatriz de Nazaré, Manoel Gaia e Micael Martins no Globalizando News, Cauene Biapina, Emi Vilas Boas, Jennifer Gonçalves, Gabriela Grosso, Stephanie Campolungo, Ana Mel Grimati, Heloísa Valente, Gabriel Contreira, Jamília Almada e Camille Alves nas mídias, Paula Castro, Paulo Victor Azevedo, Victória Vidal, Luciana Alves e Ana Clara Nunes nas externas, Érica Nascimento, Pablo Oliveira, Iago Cruz e Pedro Vieira na produção de conteúdo, Camila Neres no roteiro, Verena Moura na revisão, Sérgio Salles, Josiane Mendes, Camille Mácula no arquivo e documentação. A produção é do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. A operação de áudio, obrigado, Ardel Monteiro. A apresentação é minha, professor Mário Tito Almeida, e a direção geral é da professora Betânia Fidalgo, reitora da UNAMA. Rádio Nama FM 105.5, o som da Amazônia. Tchau, pessoal. Que caiba no seu sonho, como varizes que vão aumentando.